O jovem Destino Grafite, sim, este é o nome dele, era zoado todos os dias até que ele despertou a habilidade mais poderosa. Destino é um típico perdedor com o trabalho de segurar uma bandeira. Postado em frente às muralhas do castelo, ele esteve lá o dia todo e reclamou sobre como estava morrendo de fome. Então ele percebe um grupo de 4 aventureiros passando perto. Um deles então se gabou de ter atingido o nível 6 enquanto fazia sua caçada há algumas horas. Lá estava uma carroça mercantil carregada com algumas mercadorias até ser atacada por um grupo de goblins. Os goblins pularam no carrinho, mas felizmente os mesmos aventureiros estavam perto. Seu líder montou um cavalo, garantindo que o arqueiro fosse protegido enquanto atirava nos goblins derrubados, e eles cuidariam de quem se aproximasse deles. O cara do cabelão lidou facilmente com os monstros com sua rapidez e suavidade com suas habilidades, enquanto o cara enorme fez o seu melhor, esmagando tudo com seu machado de 2 mãos. Depois disso, eles voltaram para a cidade, onde o cara que se gabou de ter subido de nível falou sobre dividir os achados da batalha, e isso só deixou o Destino com ciúmes. Apesar desse sentimento, ele sabe que não vai algum dia ser capaz de ser um aventureiro. Enquanto seu estômago começava a roncar novamente, ele pensava que era um inútil, e como sempre ele está com fome e tem um trabalho estúpido, e sua habilidade única seria inútil. E vamos ser justos, suas estatísticas são todas 1, e sua única habilidade é a gula. Apesar de suas reclamações, ele sabe que deveria ser grato por ter um emprego, né? E mais tarde daquele dia, a cidade está cheia de vida e o grupo de aventureiros está tentando melhorar suas armas, até o anúncio de que os cavaleiros sagrados estão passando. Os aventureiros imediatamente se escondem do trio de cavaleiros sagrados, enquanto o trio passa e uma laranja rola até os cavaleiros. No entanto, o cavaleiro sagrado expulsa o comerciante. O pobre homem tenta se desculpar novamente, mas os cavaleiros sagrados começam a intimidá-lo mais ainda. Eles afirmam que o comerciante está insultando-os e por isso deveriam solar o pobre homem. Ele pede desculpas novamente, mas o líder do trio diz aos outros dois para pararem. Ele diz ao comerciante para não deixar acontecer a mesma coisa novamente. O trio vai embora, chamando o velho de sortudo. O grupo de aventureiros estava assistindo tudo, mas acham difícil acreditar que Lady Roxy seria a santinha entre os cavaleiros sagrados. Quando eles voltam ao nosso destino inútil, ele ainda está reclamando de sua fome, mas felizmente o turno dele está quase acabando até o trio chegar e perguntar se Destino fez algum trabalho adequado para eles hoje. Grafite abaixa a cabeça e confirma que sim. O líder do trio então deixa cair algumas moedas no chão como forma de pagamento e conta com Destino para pegá-las. Destino obedece e lentamente começa a pegar as moedas, mas um dos cavaleiros sagrados pisa na mão dele. Ele começa a insultá-lo, dizendo que ele é tão imundo que nem o notou. Como era de se esperar, o Destino é uma pessoa intimidada que não tem como lutar contra o estômago, que faz barulho novamente, deixando o líder do trio furioso. Ele afirma que esse barulho faz parecer que eles não o alimentam, questionando se o Destino está tentando envergonhar a família Vick. O cara chuta Grafite mais algumas vezes, então a garota se junta a ele, chamando a habilidade dele de inútil e dizendo que ele só sobrevive porque lhe dão dinheiro. Destino explica em sua mente que neste mundo o valor de todos depende do poder especial que obtiverem dos deuses, chamadas de habilidades. O líder do trio afirma que se o Destino afrouxar, o resultado será refletir neles e em seus empregadores. O cara então ordena que o Destino se levante, mas quando ele tenta, o outro pisa em seu rosto e pede para ele se apressar, maltratando ele mais, alegando que ele precisa ser punido por não cumprir suas ordens. No entanto, uma voz de longe diz para eles pararem. Essa é a famosa Lady Roxy. Ela reclama de maneira elegante que os cavaleiros sagrados não deveriam abusar de pessoas que juraram proteger. O trio está irritado com a presença dela. Então Roxy continua explicando que vigiar o portão é dever honroso para uma noite santa. E esse é o dever do trio, vigiar a entrada. O líder afirma que também é seu dever dar emprego às pessoas inúteis como Destino. Ela então pergunta por que ele está tratando o Destino assim. O cara distorce as palavras e diz aos outros que eles vão embora. Roxy caminha em direção ao Destino e pergunta se ele está bem enquanto tenta ajudá-lo. Ela usa um lenço para limpar seus ferimentos, mas o Destino avisa que o líder do trio está o observando. Ela termina de limpá-lo e agradece pela ajuda. Roxy responde que está apenas fazendo o que um cavaleiro sagrado deveria fazer. Ela então diz que o turno dele acabou e o dela começará. Destino dá a ela uma informação que tinha, e Roxy pede para que ele avise se o trio continuar fazendo a mesma coisa. Então o jovem intimidado responde que já está acostumado com isso e sai. E mais tarde à noite, Destino está num bar, pensando nas palavras de Roxy. No entanto, ele sabe que o trio pode se vingar dela, então ele decide não envolvê-la nessa situação. O dono do bar chega até ele e pergunta se o trio fez o mesmo de sempre. Ele conta ao Destino que se isso continuar, ele pode acabar
como o último cara. Ele diz que o trio maltrata as pessoas de forma incansável, mas eles não podem provar isso porque os ex-funcionários não sobreviveram para contar. Então o garoto ignora o conselho e agradece pela refeição. E o dono do bar diz que vai rezar para que o destino não acabe assim. Enquanto ele segue pelas ruas, seu estômago ronca novamente, devido à sua habilidade que o mantém constantemente com fome. Ele chama essa habilidade de estúpida e gostaria de ter nascido com algo mais útil, algo que lhe permitisse ser um comerciante, guerreiro ou artesão. Essa é a realidade do mundo em que vive, onde a sua habilidade determina seu valor. Ele se dá conta de alguns ladrões subindo pelas paredes e começa a correr de volta para alertar Roxy sobre a situação. Ao ouvir a notícia, Roxy dá a missão a ele e diz que vai prender os ladrões. Ele lhe deseja boa sorte enquanto ela segue para dentro. Destino ouve as lâminas colidindo e gritos, até que tudo para de repente. Ele vê um ladrão ferido à distância, então o prota começa a fugir, mas para após lembrar que Roxy confiou nele, e com isso em mente, ele decide enfrentar o ladrão de frente e usa sua lança para enviar o ladrão para a próxima vida, quando de repente tudo em torno do destino começa a escurecer, e ele ouve uma voz dizendo que sua habilidade de gula foi ativada e que suas estatísticas estão sendo atualizadas. Quando ele verifica, galera, ele vê que cada uma delas tem mais de 100 anos. Além disso, ele ganhou duas novas habilidades, a de identificação e de telepatia. No entanto, ele está confuso sobre como sua habilidade foi ativada e deixa cair a informação. Então Roxy corre em direção a ele para verificar se ele foi ferido pelo ladrão. Ela percebe que ele não parece bem e fica preocupada. Então Destino, que agora consegue ler os pensamentos dela, afirma que não está ferido e ouve seus pensamentos novamente quando ela expressa alívio. Roxy diz que terá que relatar a situação para seus superiores, mas Destino está ainda mais confuso porque não consegue mais ouvir os pensamentos dela. Ele diz que ela deve pegar todo o crédito por isso, porque o trio causaria problemas se soubesse que ele lidou com um ladrão. Ela decide agradecê-lo por ajudar a ter sucesso em seu dever e pergunta se ele gostaria de trabalhar para sua família. Ela explica que ele encontrará seu fim se continuar trabalhando para o trio. Então ele deveria trabalhar para sua família, que o trataria de maneira justa. Destino começa a considerar a situação. Ele quer continuar sendo tratado como lixo ou quer ter um futuro brilhante. E no final, ele concorda em trabalhar para ela. Ele volta para casa e ainda confuso com as mudanças em suas estatísticas e habilidades. Ele não sabe o que suas novas habilidades realmente são, mas acha que a telepatia é o que permitiu que ele ouvisse os pensamentos de Roxy, o que o deixava preocupado. Ele também se questiona sobre a ativação de sua habilidade de gula e o que está acontecendo com seu corpo, mas rapidamente ele deixa essas preocupações de lado, galera, porque agora ele pode matar monstros. E no dia seguinte, o Destino vai para a rua comercial e começa a procurar uma arma, independentemente do seu orçamento. No entanto, o comerciante diz a ele, com apenas 2 moedas, ele não poderá comprar nem mesmo uma faca de manteiga. Destino chegou a essa cidade há 5 anos, mas só conseguiu economizar 2 moedas. Trabalhando em condições precárias desse jeito, ele não tinha o que fazer, né? O comerciante então diz que se ele quiser, pode pegar as armas do lixo dentro do barril. Então ele decide verificar as lâminas e usa sua habilidade de identificação para verificar cada uma delas. Todas parecem ser lixo, até que ele pega uma lâmina no fundo do barril e a identifica como imunda, assim como ele. E de repente as espadas começam a falar e o garoto entra em pânico. Ele tenta não fazer cena, já que a habilidade permite que ele saiba o nome da espada, que é chamada Ganância. A espada então diz a ele que se ele comprá-la, o fará mais forte, e começa a chamá-lo de Destino da Gula. O jovem está confuso sobre como a espada conhece seu nome, e a espada explica que eles têm muito em comum. Então Destino toma a decisão e compra a espada. Enquanto isso, o trio está reclamando de Roxy, que estava tentando contratar Destino sem perguntar. Então um deles quer dar uma lição em Roxy, mas seu líder não parece se importar, já que há mais pessoas precisando de um trabalho inútil. A garota continua reclamando de Roxy, mas o cara explica que as famílias de Roxy e dele fazem parte de 5 grandes famílias que apoiam o reino, e agir contra a vontade delas levantariam problemas. O cara então diz que é hora de ir para o exército distrito, mas a garota está confusa e pergunta por que ele se preocupa tanto com isso, enquanto ele explica que quer saber tudo sobre o estudo de como se tornar imortal. A garota fica ainda mais confusa e começa a rir. Ela fica à toa enquanto o líder se afasta. Enquanto isso, o Destino vai para os arredores da cidade com sua nova espada. A espada continua repetindo o nome dele apenas para memorizá-lo. E logo sua arma diz que os inimigos estão se aproximando e Destino começa a entrar em pânico. Um Goblin pula sobre ele, mas o prota com olhos mudados o corta rapidamente. Uma voz fala novamente explicando que a habilidade de Gula foi ativada e aumentará suas estatísticas.
Ele também ganhou a habilidade de aumento de força. O Destino está confuso porque isso aconteceu novamente, mas há muitos goblins ao redor. A Ganância começa a rir e explica que os goblins sempre aparecem em grupos. Todos eles avançam para atacar Destino, mas ele consegue cortá-los um após outro. Sua habilidade de Gula continua ativando a cada vez que ele derrota um goblin. Algumas horas mais tarde, Destino finalmente consegue derrotar centenas de goblins. Agora ele tem algumas habilidades novas, mas suas estatísticas estão fora dos gráficos. Para se ter ideia, a sua estatística mais baixa está quase a 500 e sua força é triplicada. A Ganância pergunta se Destino deixou de ser um garoto faminto. O prota fica inicialmente confuso, mas ele percebe que seu estômago não faz barulho como antes. Então ele pergunta à Ganância o que é tudo isso, pois pensava que as pessoas só poderiam ter as habilidades com as quais nascessem. A Ganância explica que é tudo por causa da Gula. Normalmente as pessoas devem lutar e vencer batalhas para aumentar suas estatísticas e subir de nível, mas a Gula é uma habilidade trapaceira. Ela rouba as estatísticas e habilidades de qualquer coisa que ele derrote. O único problema é que ele não pode obter experiência e subir de nível. Então Destino pergunta como a Ganância sabe disso. A espada explica que eles são iguais. Apesar de estar confuso, Destino percebe que o grupo de aventureiros está vindo em sua direção. A Ganância diz a ele que não deveria deixar as pessoas saberem sobre sua habilidade de Gula, porque isso desafia a lei divina. Então Destino percebe o problema disso e decide que não pode festejar, pois deve sempre lutar sozinho, enquanto a Ganância diz a ele que ele não está sozinho, porque a Ganância está com ele. Ele aceita as palavras e decide voltar. No entanto, a Ganância o impede de retornar sem coletar os drops das orelhas dos goblins. Destino está confuso, mas a Ganância explica que ele será pago se vender as orelhas. Então ele começa a se arrepender de ter matado tantos goblins, mas consegue fazer isso e ser pago. Ele ganha 3 moedas de prata e 80 moedas de bronze. Assim decide comprar um pouco de carne para o jantar, enquanto a Ganância o interrompe dizendo que ele tem que fazer primeiro a sua manutenção, mas ele decide jantar primeiro. Ele acaba esbarrando em um cara sombrio vindo de um beco escuro. Há uma garota também com um cara e ela toca Destino. Ele ouve a voz dela implorando por ajuda e vê seus olhos tremendo de medo enquanto o cara começa a puxá-la e se afastar. Então Destino usa sua habilidade para identificar as habilidades do cara, mas infelizmente ele desaparece rapidamente. A Ganância explica que o cara tem uma habilidade de ocultar e esconder tudo, inclusive as habilidades. Então ele revela que salvará a garota, mas a garota está acorrentada contra a parede em um armazém e o cara começa a zombar dela, dizendo que ela se tornará um brinquedo para noites santas, enquanto o Destino está observando tudo de perto, mas Ganância para ele. Explica que o cara é mais forte que ele e que ele deverá recuar. No entanto, galera, Destino quer ajudar alguém e vê o sofrimento diante de seus olhos, especialmente porque ele agora tem o poder para isso. Então vemos um orfanato. Uma freira explica às crianças como Deus criou seu mundo. A velha afirma que o Deus deles deixou o mundo e deu às pessoas alguns poderes especiais. Ela pergunta se as crianças sabem o nome desses poderes, enquanto eles respondem habilidades. Ela continua dizendo às crianças para agradecerem pela refeição, enquanto as crianças obedecem e começam a mastigar aquela refeição depressiva. No entanto, um garoto ainda nem sequer tocou na comida. Então a freira pergunta se ele está se sentindo bem, e o menino simplesmente diz que Deus não joga limpo com ele. Ele explica que os cavaleiros sagrados e guerreiros têm habilidades incríveis, mas o menino pensa que ele foi abandonado por causa da sua fraca habilidade, e de alguma forma a freira acha que a criança ficará animado quando ela explica que antigamente ninguém tinha habilidades, e naquela época também não existia estatísticas ou monstros. Era um lugar onde todos viviam iguais. O menino chora, desejando ter nascido naquele mundo. A freira conforta a criança, enquanto outra freira entra correndo. Ela explica que eles não conseguiram encontrar a garota que desapareceu, então irão procurá-la na cidade. A garota desaparecida, galera, é a mesma que foi capturada pelaquele bandido. O cara chuta o poste em que a garota está acorrentada, enquanto ela, com medo, começa a chorar. Ele afirma que ela se tornará um brinquedo dos cavaleiros sagrados, mas a pobre da garota fica em silêncio. Então o cara para e começa a se afastar dela, dando à garota a chance de soluçar. Ela então ouve alguns passos. Esse é Fate se aproximando, dizendo que ela ficará bem. Ele a liberta das correntes e diz para ela se apressar e escapar. No entanto, o homem voltou e fala que às vezes encontra caras como Fate, patéticos e inúteis que pensam que são algum tipo de herói da justiça. Fate simplesmente sorri para a garota e puxa a Ganância para lutar contra o bandido. O cara começa a zombar de Fate, perguntando se ele conseguirá lutar enquanto protege a garota. Ele começa a se aproximar e a garota acaba segurando a camisa dele com medo. Então o prota acha que precisa levá-la para um lugar mais seguro, mas ele não sabe onde. Então Ganância tem uma ideia e diz
diz a Fate para recuar. Assim o bandido pensará que Fate é mais fraco e, portanto, Ganância quer que o prota se aproveite da confiança do cara. Fate então segue as instruções e começa a fugir com a garota. O cara segue lentamente eles e diz que vai solar Fate. Ele tenta irritar Fate, explicando que a garota se tornará obediente quando viu o corpo de Fate fora da alma. O prota consegue chegar em um lugar sem saída e Ganância diz a ele que agora é hora de atacar. Então Fate bate nas caixas e então usa a oportunidade para atacá-lo. O cara consegue se esquivar, apenas levando um arranhão na bochecha. Então o bandido começa a ficar sério e sua espada começa a brilhar. Ganância sabe que essa habilidade será um problema e diz a Fate para derrubar o cara e afastar sua arma. Então Fate usa as caixas novamente para saltar em direção ao bandido e consegue não apenas cortá-lo com sua espada, mas também cortar sua arma. E enquanto o bandido ainda está vivo, Fate pergunta a ele o que ele quis dizer sobre trazer a garota para os Cavaleiros Sagrados. Ele pergunta quem mandou o cara sequestrar a garota, mas ele se recusa a responder. Então Fate decide machucá-lo um pouco até que ele decide falar quem o contratou. O contratante era Rado Vlerik, o cara que costumava vencer Fate aleatoriamente. Acontece que esse cara é maluco e gosta de mostrar às crianças órfãs algumas habilidades com arco e flecha, mas em vez de atirar nas maçãs, ele atirava nos inocentes. Então Fate leva a garota para fora, dizendo que ela ficará bem de agora em diante, enquanto seu estômago começa a fazer barulho e Ganância começa a zombar dele. Ele a convida para comer alguma coisa e pergunta o nome da menina. A garota diz que se chama Sarah. Então eles vão juntos a uma barraca no meio da rua e compram algumas coisas para comer. A menina imediatamente começa a chorar e explica que é a primeira vez que ela come carne. Então ela continua chorando muito, mas Fate a entende e dá sua parte. Ele então a leva de volta ao orfanato, onde ela se reúne com as freiras. Eles agradecem a Fate por ajudar Sarah, mas ele fica muito pensativo, perguntando se realmente está tudo bem. Ele simplesmente responde que ninguém nunca agradeceu ele antes, porque ele tem uma habilidade lixo. Pelo menos é o que ele pensava, né? Enquanto a garota fica meio confusa sobre isso, mas Fate explica que sua habilidade simplesmente o deixa com muita fome. Ele então se aproxima e tenta encorajar Sarah. Ele diz à menina que não importa o quão difícil as coisas fiquem, se ela conseguir rir delas, ela vai acabar encontrando a felicidade algum dia. Essas são as palavras que o seu pai lhe disse quando ainda estava vivo. Ele não entendia muito bem o significado naquela época, mas elas o ajudaram ao longo dos anos. Ele então vai embora e Ganância diz que não somente suas estatísticas aumentaram, mas ele também obteve a técnica da espada de uma mão. Ele é parabenizado por sua nova habilidade, mas ele está meio confuso, enquanto Ganância explica que esta habilidade é uma técnica que lhe permite obter artes tecnológicas. São literalmente técnicas secretas que, neste caso, ele pode atacar duas vezes ao mesmo tempo. O prota fica inicialmente impressionado, mas ele então percebe que se alguém fosse acertado por sua habilidade, seria cortado em 3 agora. Então Fate reclama a Ganância que ela deveria ter avisado antes, mas Ganância simplesmente diz que Fate é um herói que estava tentando salvar uma garota. Então o prota diz que ele não é um herói e revela que não teria lidado com o cara se soubesse sobre sua habilidade, enquanto Ganância explica que as batalhas também dependem da sorte do momento e que nem sempre a pessoa mais forte é que vence. Mas Fate então traça um novo objetivo: tornar-se mais forte o suficiente e conseguir vencer sem depender da sorte. Ganância então pergunta sobre amanhã, já que seria o seu primeiro dia de trabalho para a família Hartz. Ele confirma que sim e a espada pergunta se ele vai aparecer lá com esses trapos velhos. E nesse momento ele lembra que esqueceu de comprar roupas novas, galera. Enquanto isso, em um bar, um velho revela uma notícia que Sam Mason foi abatido por um dragão divino na Gália. Enquanto o barman pergunta o que acontecerá com a família Hart agora, e o velho responde que Roxy irá sucedê-lo. O principal problema é que Sam Mason estava mantendo os Cavaleiros Sagrados sob controle. Então o velho não tem certeza se ela conseguirá mantê-los na linha, enquanto o barman responde que os irmãos Vlerik são um lixo e prefere falar sobre algo mais agradável. Então o velho pergunta sobre Fate, e o barman responde que ele costumava passar ali todos os dias depois do trabalho. E no dia seguinte, Fate chega ao distrito dos Cavaleiros Sagrados, parecendo mais revigorado. E ao chegar perto, ele percebe que Roxy mora em uma enorme mansão. Ele acaba encontrando-a perto da fonte. Ela sorri, explicando que estava esperando por ele ali. Porém, Fate não responde porque ele está apaixonado pela beleza dela. Ele diz que ela está muito bonita e ela fica tímida. Então Roxy o leva para um passeio, e a sua primeira parada é em frente a um túmulo. Acontece que este é o túmulo do pai dela. Fate fica a princípio bem confuso, enquanto ela explica que há 5 dias atrás, seu pai enfrentou um dragão divino e acabou perdendo a vida. Fate então se lembra de Gália, que é um continente dominado por monstros, galera. E um dos deveres de os Cavaleiros Sagrados é manter esses monstros sob controle. Roxy explica que era dever de sua família conter os monstros esse ano. Apesar de ser uma tarefa perigosa,
poderosa, mas não deveria ser mortal. Ainda assim, um dragão divino que estava desaparecido há 1000 anos apareceu de repente, então seu pai foi para outro mundo. Fate percebe que ela tem sofrido muito nos últimos dias, mas ela ainda cuidava dele. Ele começa a ficar triste, mas diz para ela não ficar assim, já que ela é a nova líder da família e diz que trabalharão juntos para tornar o lugar mais alegre. O prota aceita suas palavras e quase aperta sua mão, mas percebe que isso irá ativar a telepatia. Então ele aponta para outro lugar, quando a empregada Haru aparece no mesmo lugar. Roxy apresenta os dois e imediatamente ela começa a ameaçar o prota, contando a ele que ele deve se comportar como um servo adequado, mas primeiro eles precisam almoçar. Fate então começa a devorar um pouco de carne e age como um cara que só comeu uma vez na vida. Então Haru, claro, fica irritada porque não é assim que um servo adequado deveria se comportar. Acontece que mais tarde, Fate é encarregado de podar os arbustos todos os dias. Ele deveria mantê-los arrumados e limpos por uma semana inteira. Os demais servos mencionam que ele deveria fazer algumas pausas e não trabalhar demais, mas eles também comentam que acham Fate muito estranho, porque dizem que ele fala com sua espada. Além disso, ele se comporta como um louco quando está comendo. Fate só responde a parte da carne, explicando que a última vez que comeu foi há 5 anos atrás. Os velhos servos começam a rir dele, até que o estômago de Fate começa a roncar de novo. Eles dizem que acabaram de almoçar e perguntam se ele comeu. Haru então aparece, explicando que Roxy quer vê-lo. Ele segue Haru, mas acha estranho a situação do seu estômago, enquanto Haru leva ele para outra parte no jardim onde Roxy está. Ela dá um chá para ele e pergunta se ele está se adaptando ao trabalho, mas Fate só pensa em seu estômago. Ele se sente ainda mais faminto a cada segundo. Roxy literalmente grita várias vezes para Faye, até que ele volta à realidade. Esse era o mesmo nome que seu pai costumava chamá-lo. Então ela pergunta sobre seu pai e ele revela que seu pai morreu em uma caçada a monstros. Então o prota pergunta para ela por que ela o chamou de Faye, mas ela simplesmente diz que esse é o apelido dele. E como ele trabalha para ela agora, ele é literalmente uma família. Ele fica muito surpreso com um adolescente que acaba de ver uma garota sorrindo para ele. E de repente ele começa a sentir tonturas e acaba desmaiando. Quando ele acorda, já está no seu quarto à noite e ele vê um bilhete. É da Roxy pedindo para ele tirar o dia de folga e descansar. Então Fate decide perguntar a Ganância porque ele está com tanta fome e o motivo pela qual ele desmaiou. A espada está surpresa que Fate esteja apenas perguntando isso agora. Ele já estava com fome há algum tempo, mas tem conseguido se controlar. E Ganância explica que uma vez que a habilidade de Gula experimenta o sabor das almas, ela não pode mais ser interrompida. Então Fate fica confuso, mas Ganância explica que quanto mais ele devora, mais forte ficará. Mas isso também fará ele querer devorar cada vez mais. Ao ativar sua habilidade, ele estará destinado a caçar e devorar almas até seu último dia vivo. Fate curioso pergunta o que acontecer se ele não fizer isso. Ganância diz que há apenas duas possibilidades. Uma é que ele morrerá de fome e outra é que ele perderá o controle e ficará furioso, colocando todos em sua volta em perigo. Então Fate fica assustado porque isso fará dele um monstro, enquanto Ganância lhe dá alguns conselhos. Quando a fome dele chegar ao seu limite, ela será visível em seus olhos. Então o prota verifica seu reflexo no espelho e descobre que ele tem um Sharingan. E sem qualquer opção, Fate decide sair da cidade à noite para caçar. Ele percebe que por algum motivo, todos os guerreiros ao redor têm um cheiro delicioso. Então é explicado que isso se deve ao fato de sua habilidade estar ativada. E é justamente por isso que seus olhos estão vermelhos. E que esse poder é que torna sua habilidade de Gula mais eficaz. E com isso, ele terá melhor visão noturna também e poderá rastrear melhor suas presas pelo cheiro. Enquanto também ficará mais aterrorizante e consegue paralisar as presas mais fracas. Fate finalmente consegue encontrar um grupo de goblins e percebe que sua habilidade os fez parar em movimento. Ele corta os goblins com facilidade e sorri como um louco. No entanto, pequenos goblins não são suficientes para satisfazê-lo. Então Ganância diz a ele para ir até a floresta Hobgoblin. Ele segue as instruções e conhece alguns Hobgoblins. Ele começa a fatiá-los, mas nunca é suficiente para libertá-lo da fome. E depois de uma grande caçada, ele finalmente consegue parar de sentir fome, mas ele não quer se sentir assim novamente. Então Ganância diz a ele que deve caçar monstros de vez em quando, e de repente o chão começa a tremer, e Fate se esconde e percebe que tem um enorme monstro carregando um humano nas mãos. Ganância explica que este é o Rei Goblin. Os olhos de Fate mudam imediatamente e Ganância explica que ele tem estatísticas semelhantes, mas o Goblin tem uma regeneração de saúde que cura feridas, permitindo-lhe lutar por um longo período de tempo. Então o Rei
Goblin se senta e saboreia sua sobremesa. Isso dá a Fate a oportunidade de subir em uma árvore e acertar o braço do rei dos duendes. Porém, ele se distrai ao ver uma sobremesa humana caindo no chão. O monstro tenta esmagá-lo, mas o Prota consegue desviar de seus golpes. Ele está claramente com medo dos ataques, mas Ganância diz a ele para confiar e ir com tudo. Então Fate segue e consegue não apenas bloquear os ataques do monstro, mas também derrubá-lo. Então a habilidade da Gula é ativada novamente, fazendo Fate atingir um nível totalmente novo. Ele agora possui diversas habilidades e todas elas chegam a 5 dígitos. Então ele se senta porque está muito exausto, enquanto Ganância diz que agora é que o bicho vai pegar. Ela revela que as estatísticas de Fate agora podem usar o primeiro nível dela. Então Fate fica confuso, mas a espada diz que é outra forma, explicando que ele consegue obter novas funções da espada se lhe oferecer suas estatísticas, mas isso custará cada ponto delas. Então ele se recusa, enquanto Ganância explica que se ele não fizer isso, não poderá mais usar ela. A espada confirma que Fate é forte sozinho, mas diz que ele pode se tornar mais forte ainda se eles trabalharem juntos. Então Fate decide aceitar o acordo e lhe dá suas estatísticas, enquanto Ganância começa a se transformar em um arco mágico. Ele agora só precisa puxar o arco e a flecha aparecerá. O Prota decide testá-lo e acontece que a flecha pode rastrear até o alvo, derrotando facilmente um Goblin que estava ali por perto. Então ele decide pegar as orelhas do rei dos duendes e deixá-las no orfanato de Sarah. Ele espera que as freiras consigam alimentar as crianças por mais algum tempo. E depois de ajudar as crianças do orfanato, Fate decide voltar para casa. E no dia seguinte, Roxy tenta sair de casa sorrateiramente, mas Fate não reconhece ela e diz para ficar parada, pensando que ela era uma ladra. Ela dá um pulo de susto e se vira. Então Fate pede desculpas por assustá-la, mencionando que ela parece diferente agora. Então ele pergunta se ela está indo para o castelo, mas ela simplesmente responde que irá para a cidade em uma missão secreta. Ela pede para ele acompanhá-la e não contar para ninguém, especialmente a Haru, que a repreenderá de ver ela se vestindo daquela maneira. Então Fate promete manter segredo e tenta voltar ao trabalho, mas Roxy decide considerar isso como um encontro em seus pensamentos e ela pede para Fate acompanhá-lo durante a inspeção. Dessa forma os dois saem, mas Roxy parece estar se divertindo demais, então o Prota pede para ela diminuir o ritmo, mas ela pede para ele parar de chamá-la pelo nome, caso contrário as pessoas vão notá-la. Então ela pede para que ele chame ela de Lexi. Enquanto isso, Ganância fica fazendo piadas com Fate, que pede para a espada se calar. Roxy pensa que as palavras eram para ela e pede desculpas por estar sendo irritante. Ele tenta desviar a conversa e ela se sente aliviada, explicando que está feliz por estar passando tempo com ele. Ganância zomba do momento romântico deles, mas Fate está cansado disso e tenta jogá-la fora, mas Roxy o impede, dizendo que ele não pode tratar a sua arma dessa maneira. Ela então percebe que nunca deu uma olhada antes em sua espada. É claro que Fate acha que isso pode ser um grande problema, pois alguém com uma habilidade tão inútil como a dele não deveria ter uma espada. Além disso, ele não pode contar a ninguém sobre a sua habilidade de Gula. Ele acaba deixando cair a sua espada e Roxy a pega. E após uma rápida olhadinha, ela diz que Ganância precisa de um pouco de manutenção e promete levá-la ao ferreiro da sua família. Eles continuam a andar e Fate diz a Ganância que ele finalmente será polido, mas a espada não responde nada. Ele então tenta verificar o que está acontecendo com ela, mas na verdade, galera, ela só está aproveitando o momento após ser tocada por Roxy. Então a espada menciona que Roxy cheira bem, o que faz Fate querer se livrar dela. No entanto, Roxy diz para ele se apressar. Então eles saem da viela e entram nas ruas da cidade, que está cheio de vida, comerciantes e todo tipo de pessoas. Então Roxy vê algumas uvas bonitas e acaba parando. O comerciante explica orgulhosamente que são da vinícola da família Hart. Ela quer experimentar e o comerciante lhe dá algumas. Fate então prova uma delas e acha deliciosa. Roxy acaba deixando escapar, mencionando que elas foram cultivadas em sua casa, mas o comerciante fica confuso com sua afirmação, enquanto Fate percebe que ela pode ser descoberta, mas Ganância lhe dá uma ideia. Fate intervém e explica ao comerciante que um de seus parentes trabalha para a família Hart. Então ele fica convencido e se afasta. Ela agradece a ele, mas a atenção de todos logo é atraído por algo maior. Os cavaleiros sagrados estão chegando. Então o clima inteiro da cidade desaparece. Todos ficam em silêncio e tentam olhar para o lado. Eles estão preocupados sem saber o que o cavaleiro sagrado está fazendo ali. Todos pensam que os cavaleiros sagrados de baixa patente têm abusado do seu poder desde a morte do pai de Roxy. No entanto, o estômago de Fate começa a fazer barulho logo quando o homem passa perto deles. Então Ganância faz piadas e o cavaleiro sagrado se ofende. Ele pergunta quem fez esse barulho e se a
aproxima de Fate. O prota se ajoelha e tenta se desculpar, mas o Cavaleiro Sagrado diz que não consegue ouvi-lo. Então o Cavaleiro está prestes a chutar a cabeça de Fate, mas Roxy intervém. Ela explica que Fate já se desculpou, mas o cara sem cérebro agora começa a implicar com Roxy. Ele se pergunta quem é a garota que está tentando responder a um Cavaleiro Sagrado, mas quando ele olha, a galera quase a reconhece. Então todos ao redor perguntam se aquela não é Roxy da família Hart. Fate logo fica preocupado que todos descubram a verdade, mas Ganância lhe dá um plano para fingir que eles são amantes. E o prota fica tão chocado que repete tudo em voz alta. Roxy também ouve e acha que é uma ótima ideia. Ela ajuda a Fate a se levantar e tenta entrar no personagem. Ela diz que preparou um café da manhã para ele, mas ele não comeu. Fate tenta manter a atuação e eles acabam tendo seu momento romântico improvisado. E até mesmo a espada acha que tudo tá ficando muito estranho. Roxy está se divertindo com a situação e pede desculpas ao cavaleiro antes de se afastar. Todos começam a pensar que aquilo não pode ser Roxy Hart, porque os cavaleiros sagrados não sabem cozinhar de jeito nenhum. E logo que a poeira baixa, os cidadãos se dispersam e Roxy leva a Fate para um bequinho. Ela percebe que nunca tinha dado o braço a um garoto antes, mas acredite ou não, Fate consegue ouvir seus pensamentos. Ele ouve que seu coração está batendo rápido e se desculpa enquanto se afasta. Ela mente, dizendo que está acostumada e começa a andar alegremente. Enquanto isso, o prota fica pensativo, achando que pode ser difícil para ele acompanhar Roxy. Ele percebe que ela parou em outra barraca e a vê olhando para uma gema vermelha. Ela explica que está interessada porque é uma garota. Então, nota algumas pedras e pergunta ao comerciante se também são gemas. O vendedor explica que é minério e pode conter ou não uma gema dentro. Então, essa é uma compra para testar a sorte. O vendedor revela que custa 10 moedas de bronze por pedra e pergunta se ela quer tentar. Ganância explica a Fate que pode facilmente descobrir as melhores usando sua habilidade de identificação. Então Fate tenta examinar as pedras até que percebe que Roxy está apenas olhando para uma gema azul. Ele percebe que ela parece uma garota comum em vez de uma cavaleira sagrada. O comerciante aproveita o momento e propõe um desconto para Fate comprar a gema para sua garota. Então ele fica tímido enquanto Roxy decide simplesmente ir embora. Ele a segue e ela pergunta se Fate conhece algum guerreiro. Ele pergunta sobre Minerva e Oliver, mas Roxy explica que precisa falar com guerreiros ativos, não esses aposentados. Fate parece estar furioso, mas são interrompidos quando ouvem uma conversa sobre o massacre dos Goblins. Parece que as pessoas pensam que foi um monstro de alto nível que fez isso. Roxy então começa a seguir os dois caras que estavam falando sobre isso. Um deles acha a teoria do monstro estúpida, porque os ouvidos do Rei Goblin foram doados a um orfanato. Roxy então interrompe os caras e pergunta sobre os detalhes. Ela pergunta se eles sabem algo sobre o monstro errante, mas eles não sabem e se afastam. Então ela pede a Fate para levá-la aonde os guerreiros se reúnem. Ele então percebe que Roxy está investigando o monstro errante que apareceu ao redor da cidade nos últimos dias. Você deve conhecê-lo também como Fate. Então ele a leva a um bar e o dono do bar, que pensou que Fate estava morto, fica surpreso ao vê-lo vivo. Ele apresenta Roxy como sua colega de trabalho, mas o dono do bar começa a provocá-lo, mencionando que ele desapareceu por um tempo e agora traz sua garota. Mas Fate fica muito preocupado e nervoso que Roxy fique ofendida, e até Ganância menciona que ele poderia perder a cabeça. Então Roxy reage destruindo seu copo. Eles têm uma grande refeição e o dono do bar explica que sabe sobre o misterioso exterminador de goblins. Ele literalmente explica que um guerreiro encontrou um monte de goblins com seus ouvidos ainda intactos. Roxy fica confusa porque todos tirariam os ouvidos para vendê-los. Portanto, ela acredita que o monstro errante veio de outra região. Então o dono do bar explica que isso seria ruim para os negócios, deixando Fate mais confuso. Ele entra em mais detalhes, dizendo que pessoas precisam passar pelas planícies dos goblins se quiserem fazer negócios na cidade agora. Portanto, as pessoas não vão querer viajar e isso destruirá a economia da cidade. Então Fate começa a perceber seu erro quando um homem idoso entra no bar. Ele acha que está vendo um fantasma porque também achava que Fate estava morto. Acontece que o homem idoso também tem algumas informações e eles pensam que o monstro errante é um leak. Portanto, os cavaleiros sagrados tomaram medidas diretas para lidar com isso. Enquanto Ganância diz a Fate que isso será um problema porque ele perdeu todas as suas estatísticas. No entanto, a maior preocupação do prota é se Roxy se juntar à caçada e ver ele. Um grupo
de guerreiros viajantes entra no bar também e você já sabe o comportamento típico deles. Eles seguram o ombro de Roxy e a convidam para se divertir com eles. Fate então se levanta para protegê-la, mas ela também se levanta em seguida e usa sua habilidade para empurrar o cara contra a parede. Todos ao redor percebem que apenas um cavaleiro sagrado poderia fazer algo assim. Ela então revela sua identidade e pede desculpa por tentar enganar a todos. Os guerreiros se ajoelham para pedir desculpas com medo, até tentam pagar para sobreviver, mas ela diz para guardarem o dinheiro porque ela não quer que as pessoas tenham medo dos cavaleiros sagrados, pois eles são um grupo que deveriam proteger os mais fracos. Então ela revela que compartilha o sonho do seu falecido pai, viver em um mundo onde todos possam rir sem se importar com seus status, enquanto o homem idoso percebe que Roxy é como seu pai. E naquele momento, Fate promete a si mesmo que a seguirá até que ela realize seu sonho. E depois de se divertirem juntos, Roxy leva Fate ao ferreiro, enquanto Ganância adora a massagem de polimento e explica que cortará ainda mais rápido as coisas. Fate agradece por ajudá-lo a fazer a manutenção da espada, mas Roxy explica que ele também a ajudou a obter mais informações sobre o monstro errante. Então o Prota, meio confuso, pergunta por que ela não sabia sobre a caçada. Ela explica que desde a morte do seu pai, a família Vlerick está literalmente usando a situação para resolver coisas sem informá-la. E de repente, eles ouvem duas vozes e vão tentar verificar do que se trata. Então acabam descobrindo que Rado está puxando o braço de uma criança e Roxy pede para que ele solte ela, enquanto são informados que eles apenas estão levando uma criança perdida para protegê-la, mas Roxy ordena que Fate ajude a criança. E enquanto faz isso, o líder do trio tenta falar com Fate, mas nosso garoto ignora e Roxy então diz ao trio que cuidará da criança e decide questionar o líder. Ela pergunta por que ele não a informou sobre a caçada a um monstro errante. O cara tenta contornar a situação, dizendo que ela estaria ocupada pensando em seu pai. Então Roxy alega que está bem, mas o cara simplesmente ignora e vai embora. Rado, que é um psicopata, antes de sair diz a criança e Fate que eles são um lixo. Então a criança revela que odeia os cavaleiros sagrados, fazendo Roxy pedir desculpas. Ele está confuso, mas Fate pergunta rapidamente se ele se perdeu de sua mãe. A criança confirma que sim, levando Fate e Roxy para ajudá-lo a procurar por sua mãe. O Prota pensa que ele também se perdeu quando chegou à cidade há 5 anos. No entanto, ele foi ajudado por uma cavaleira sagrada. Ele se pergunta o que aconteceu com ela, porque nunca mais a viu desde então, mas podemos claramente notar que era a Roxy, quando ela tinha cabelo curto. E depois de andar por algumas horas, eles ainda não conseguem encontrar a mãe da criança. No entanto, ela aparece algum tempo depois procurando por seu filho. Então Fate fica feliz por terem conseguido encontrar e fica encantado quando vê o sorriso puro de Roxy. Ela pergunta por que ele está encarando ela. Então o Prota tenta inventar uma desculpa. Ele diz que está ficando tarde e eles precisam voltar. Roxy então percebe a situação e faz com que ele prometa uma coisa: se eles se meterem em encrenca, enfrentarão tudo juntos. Fate está de acordo e eles correm para casa, só para serem repreendidos pela governanta-chefe. E mais tarde à noite, Fate pergunta a Ganância se há uma maneira de caçar monstros sem que Roxy descubra. A espada sugere que ele compre uma máscara especial, e ao pesquisar, ele encontra um item mágico de distorção de percepção. Então Ganância explica que a máscara fará com que ele pareça diferente para quem o vê. Visto que isso seria perfeito para Fate, ele acaba comprando, e ao mesmo tempo, ele também acaba comprando um minério de outro comerciante. Ele dá o minério para Roxy, que fica um pouco confusa com isso, mas ele simplesmente explica que ela está literalmente o ajudando em todos os aspectos da sua vida e pede para que ela abra. Então ela faz isso e nota uma enorme gema azul dentro. Ela promete guardá-la com carinho e pergunta se ele quer uma oferta de 1 ano de carne como recompensa, ou talvez uma pedra de amolar para afiar a Ganância. Então fica claro que Ganância quer uma pedra, para se amolar, mas Fate recusa ambas. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados estão tendo uma reunião sem o consentimento de Roxy, enquanto o líder do trio afirma que discutirão a sua excursão até Galha. E galera, eu espero muito que vocês tenham curtido, e para ver a continuação, já deixa teu like e se inscreve no canal, que eu vou trazer a continuação desse e de outros animes. E agora escolha o vídeo top aí na tela e a gente se vê lá.